Ouvem pela Nacional do Rio, sua irmã Nacional de Brasília, Gaúcha de Porto Alegre, Mairinque do Rio, Nacional de São Paulo e mais 100 estações brasileiras. Oi, tá ouvindo bem aí? Essa é uma transmissão de 64 anos atrás, no dia 29 de junho de 1958. Estendeu o passe pelo alto a Pelé, é coberto, mas recupera Zito, fica com a bola nos pés, já tá na Pelé, intercepta então Lindholm, Pelé consegue parar a pelota, deu para Vavá. O Brasil enfrenta a Suécia na decisão do Mundial. Mais de 100 emissoras brasileiras se uniram para transmitir aquela Copa sob o comando da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E dava para ouvir no país todo. Então eu quero que você imagine uma cena bem longe do Rio, em Maceió. Orlando até Zagallo. Zagallo retarda para Orlando. Vem Green. Orlando deixa passar a pelota para Nilton Santos. Santos até Vavá, pela meia esquerda. Quem tá ali almoçando antes de ir pra escola, grudado no aparelho de rádio e vidrado na voz do narrador Edson Leite, é um outro Edson. Um pequeno Edson de 8 anos, alternando as garfadas do almoço e as jogadas de Pelé, Garrincha e companhia. Atenção, ajeitando o peito Pelé. Pintou o adversário, vai marcar, atirou. Pelé! Uma beleza de gol! No Brasil, Pelé! Aos 9 minutos e 30 segundos. Essa pintura do Pelé, com direito a chapéu no zagueiro dentro da área, foi o terceiro gol da seleção brasileira na vitória por 5-2, que garantiu o nosso primeiro título mundial. E a festa do menino em Maceió se repetia no país inteiro, graças à força do rádio. O melhor disso tudo é que daqui a pouco a gente vai conversar com aquele pequeno Edson. É claro que ele não tem mais 8 anos, mas segue apaixonado pelo rádio. Ele veio para o Rio de Janeiro ainda jovem e construiu uma carreira linda à frente dos microfones. Já já eu te conto quem é. Mas antes eu nem me apresentei, né? Eu sou a Gabriela Montoni, historiadora e apresentadora do Rio Memórias. Nessa segunda temporada do podcast, eu te levo para conhecer lugares e símbolos da cidade que não existem mais. Aproveitando que 2022 é o ano do centenário do rádio no Brasil, hoje a gente vai celebrar grandes emissoras do Rio que já se foram, como a Rádio Nacional, que liderou aquela rede de transmissões na Copa. Então ajeita aí seu fone de ouvido, sintoniza o seu radinho e vamos nessa que tá na hora. Capítulo 1 – Os Pioneiros. Essa música eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes. Talvez você conheça como a música da Voz do Brasil, o noticiário radiofônico estatal obrigatório em todas as estações. Ele foi criado em 1935 com o nome de Programa Nacional, depois virou A Hora do Brasil e desde os anos 60 é a Voz do Brasil. A música, claro, é a abertura da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. E por que é que eu toquei essa música agora? Porque o Guarani estava lá, no berço da história do rádio brasileiro, há exatamente um século, em 1922. No dia 7 de setembro daquele ano, no Rio de Janeiro, o cientista, professor e antropólogo Edgar Roquette Pinto aproveitou a abertura de uma exposição para comemorar o centenário da independência do Brasil e transmitiu por rádio o discurso do presidente Epitácio Pessoa, além de algumas músicas, incluindo o Guarani. Um transmissor foi instalado no alto do Corcovado e 80 receptores se espalharam por Rio, Niterói, Petrópolis e até São Paulo. Foi um acontecimento. Mas, olha, cá entre nós não deu para ouvir direito, não. Muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas pelas companhias norte-americanas Westinghouse na estação do Corcovado e Western Electric na Praia Vermelha.
Esse é o próprio Roquete Pinto, mais de 30 anos depois, explicando num depoimento que aquela transmissão não foi exatamente um sucesso. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos. Era uma curiosidade, sem maiores consequências. E tem outra coisa também. 3 anos antes, em 6 de abril de 1919, alguns jovens estudantes de eletricidade e telegrafia já tinham feito uma experiência com um radiotransmissor em Recife. Liderados por Augusto Joaquim Ferreira, eles conseguiram um aparelho importado da França e fizeram uma transmissão bem amadora. Era o nascimento da Rádio Clube de Pernambuco. A experiência do Roquete Pinto acabou ganhando mais destaque porque aconteceu na capital do país, com a presença do presidente e de forma mais profissional, com direito a equipamentos fornecidos por empresas americanas. No ano seguinte, ele criou a também pioneira Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. A programação era educativa, com um monte de aulas de física, química, geografia, tinha de tudo. Também tinha música clássica e foi ali que surgiu o rádio noticioso no Brasil, com o Jornal da Manhã, apresentado pelo próprio Roquete Pinto. Todo esse movimento no Rio incentivou a criação de outras emissoras. O problema é que, naquele começo, pouca gente ouvia. Só a elite financeira do país tinha aparelho de rádio em casa. Isso só começou a mudar na década de 30. Aí sim veio a Era de Ouro. Capítulo 2. A Rádio das Rádios. Emissoras brasileiras da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Esse trechinho instrumental de Luar do Sertão, composta pelo poeta Catulo da Paixão Cearense e pelo violonista João Pernambuco, era o prefixo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma rádio que já nasceu gigante. Na noite de 12 de setembro de 1936, ela foi inaugurada numa festa cheia de pompa, anunciada por aviões que sobrevoaram o centro do Rio de Janeiro. Os estúdios ficavam nos 2 últimos andares do majestoso edifício à noite, um arranha-céu na Praça Mauá que reunia os veículos do grupo de comunicação à noite, incluindo o jornal. Às 21 horas daquele sábado, esses acordes de Luar do Sertão que você ouviu, com o vibrafone de Luciano Perrone, colocaram no ar a maior rádio que o Brasil já teve. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a vocês. Essa era a abertura do programa César de Alencar, um sucesso estrondoso da Nacional. Para você ter uma ideia, as pessoas dormiam na porta do prédio na esperança de conseguir um lugarzinho no auditório. Era um programa de variedades que também recebia estrelas da música. Mas para chegar nesse nível de sucesso, demorou um pouquinho, porque no início os transmissores não iam tão longe, então pouca gente escutava. Em 1940, a emissora foi estatizada por Getúlio Vargas. Com o respaldo do governo, os anunciantes chegaram, a estrutura deu um salto e a audiência subiu que nem foguete. A Nacional finalmente fez jus ao nome, chegando nas 5 regiões do país, inclusive na casa do menino de 8 anos lá em Maceió. A nossa equipe foi atrás do Edson, que se transformou em um dos maiores radialistas do país. Vamos ver por onde andam a Jamília, o Thales e o Rodrigo. Estamos chegando aqui no prédio da Rádio Globo. Hoje é dia de gravar com a lenda Edson Mauro. Grande Edson Mauro. Isso, aqui no centro da cidade do Rio, né? Um cara que tem muitos bordões, principalmente para quem gosta de futebol, ele é muito marcante aqui. Para variar, a gente está no centro da cidade do Rio. Sempre por aqui, né? Tá aí no centro da cidade, vai topar com a gente aí pelo caminho. É verdade, esse trio tá sempre no centro. Mas pronto, o fim do mistério. O pequeno Edson é o grande Edson Mauro, o bom de bola, locutor esportivo com quase 60 anos de rádio, que construiu uma carreira fantástica aqui no Rio de Janeiro, na Rádio Globo. Vai largar Neymar, partiu, pé direito, deu uma paradinha, chutou, bingo!
Brasil! Do Brasil! Neymar é o pai da criança! Foi ele que botou lá dentro! Eu vi. E ele já ouvia as emissoras do Rio desde criança. Eu vim para o Rio com 21, mas desde os 8 eu ouço as rádios do Rio, entendeu? Aí, lá em Maceió. E se o nosso episódio é sobre rádio, nada melhor do que levar o Edson para dentro de um estúdio, né? Foi no meio de um monte de microfones que rolou esse papo. O Bom de Bola recebeu o Rio Memórias e fez as honras da casa. Estamos aqui no estúdio reserva do Sistema Globo de Rádio, aqui na Marquês de Pombal. A gente tem aqui uma mesa imensa com 6 microfones, 6 ou 7 microfones, cada um deles com a identificação da rádio CBN ou da Rádio Globo. E é esse o ambiente, é o ambiente do rádio, basicamente é esse que a gente está vivenciando aqui. Mas eu fiquei curiosa para saber mais sobre aquele sábado, 64 anos atrás, na final da Copa de 58, quando o Edson estava grudado no aparelho de rádio da família. O rádio era um rádio sempre, que eu nunca mais vou esquecer a cara dele, entendeu? Como é que era ele? De válvulas, devia ter assim, sei lá, 1,5 palmo de altura por 2 palmos e meio de largura, entendeu? A válvulas esquentava pra caramba, de vez em quando dava alguns choques, aquele negócio assim. Exato. Mas era um rádio sempre, né? Que eu ouvi principalmente a Copa do Mundo de 58, eu ouvi basicamente nesse rádio, mas colado no rádio. Eu lembro que às vezes havia jogos que eram transmitidos aqui para o Brasil no horário do meio-dia, no horário do Brasil, e na Suécia já 4h30 da tarde, 5 horas da tarde, pelo fuso, e eu precisava ouvir o jogo e comer, porque eu tinha que ir para a escola. Aí ficava ali comendo na frente do rádio e sentindo o bafo do rádio, aquele cheiro do rádio, né, pelas válvulas, né, porque a rádio de válvulas, e de repente ele começa a esquentar, aí você sente aquele cheiro, e eu achava aquilo uma delícia. Ficava com um prato na frente do rádio e ouvindo Pedro Luiz, Edson Leite, 2 narradores maravilhosos, espetaculares. Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou a Pelé, entrou de cabeça para o ar, e gol! Pelé, com uma cabeçada extraordinária, marca o 5º gol do Brasil. Brasil, campeão mundial de futebol. Na Copa de 58, o Pedro Luiz narrava o primeiro tempo e o Edson Leite narrava o segundo. Eles eram da Rádio Bandeirantes. A dupla da Nacional, Jorge Cury e Oswaldo Moreira, também transmitiu a decisão. Aliás, a Nacional já tinha feito outra final histórica, a da Copa de 50 no Brasil. Foi uma tristeza, né? O narrador Antônio Cordeiro deixou o país atônito com o segundo gol do Uruguai em pleno Maracanã. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai. O trágico Maracanazo não tá na memória do Edson Mauro, porque ali ele não tinha nem 4 meses de vida. Mas a paixão pelo rádio mexe tanto com as pessoas que não demorou muito tempo para ele se aventurar na locução, ainda criança, dentro de casa. Mais especificamente, dentro do banheiro. Eu já estava habituado, desde os 10 anos de idade, de pegar o jornal do meu pai de noite, quando ele estava em casa, voltava, jantava, aí abria o jornal, daqui a pouco cochilava, o jornal caía, eu passava a mão no jornal e ia para o meu quarto, ou ia para o banheiro ler. Eu ia para o banheiro porque o banheiro tem aquela voz, aquele som legal de estúdio, né? Da eco e tudo mais. Aí eu ia ler em voz alta as notícias, né? Maceió, os trens hoje que sairão para Pernambuco sairão com atraso de meia hora. Aí lia as notícias todas, a capa do jornal e tudo mais. Tanto que eu fui ganhando gosto pela leitura de jornal e depois a própria leitura de livros e tudo mais. E também fui desenvolvendo essa técnica de ler notícias. Falando em ler notícias... Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. O Repórter Esso estreou na Nacional em 1941 e ficou famoso na voz do Heron Domingues.
Ele lia as manchetes com estilo inconfundível, assim como o Edson tentava fazer no banheiro de casa com o jornal do pai dele. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o crepúsculo dos deuses durante muitas horas, acaba de anunciar: o Führer morreu. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra. Mas nem tudo era notícia e futebol na Rádio Nacional. Tinha a emoção das radionovelas. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. O Direito de Nascer, de 1951, foi um fenômeno de popularidade. Na época, a audiência das radionovelas era predominantemente feminina, mas nesse caso, a família toda se reunia em volta do aparelho. Todo mundo queria ouvir a história do filho de mãe solteira rejeitado pelo avô. E olha que foram 314 capítulos durante 3 anos. O elenco incluía Paulo Gracindo, Nélio Pinheiro, Thalita de Miranda e Dulce Martins. Vários atores que depois fariam sucesso na TV começaram no rádio. E dramaturgos também, como Janete Claire, Dias Gomes e Oduvaldo Viana. As gravações aconteciam nos estúdios do último andar do edifício à noite. No penúltimo andar, o agito era outro. E aqui está agora uma outra cantora do nosso cast, que não poderia faltar a essa homenagem que prestamos à Casa da Paraíba. A nossa favorita, Emilinha Borba. Lá na rua onde eu moro tem um gatinho de amargar. É sabido e vive muito bem com as gatinhas do lugar. Mas a gata lá de casa é um osso duro de roer. E até hoje ele não conseguiu a gatinha convencer. Miau, 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 miau. Essa é a Emilinha Borba, cantando no programa César de Alencar diante de fãs enlouquecidas no auditório da Nacional. As cantoras criaram rivalidades históricas nos concursos das rainhas do rádio, nas décadas de 40 e 50. Ouve só. Salva de Oliveira! Celebra mais uma vez o auditório da Rádio Nacional com a presença de Sua Majestade a Rainha do Rádio, Dalva de Oliveira. Moreno, quem te contou que esta noite eu deitada no teu colo sereno, não me molhou. Sua Majestade Ângela Maria canta para os seus súditos de todo o Brasil. Vamos fazer um contrato. Aqui está Marlene! Marlene é incomparável. Se você de samba de gente bem, não vai encontrar ninguém apitando um samba. Deu pra sentir o clima? De um lado, as fãs da Emilinha, do outro, as fãs da Marlene. E assim, o sucesso se espalhava pelo Brasil inteiro. A minha mãe, ela gostava muito de ouvir música. Quando tinha, nas próprias rádios de Maceió, havia programas de auditório nas rádios de Maceió. E as cantoras locais, elas cantavam muito as músicas de Emilinha Borba, Ângela Maria e Dalva de Oliveira. E a minha mãe, como ela gostava muito de cantar, ela era admiradora dessas 3 cantoras, basicamente. Então, quando uma delas estava cantando, eu tinha lá os programas que ela ouvia, ela ficava cantarolando também e tudo mais. Miau, 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 toda noite tem declaração. Miau, 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 e a gatinha sempre diz que não. Miau, 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 toda noite tem declaração. Miau, 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 e a gatinha sempre diz que não.
Emilinha Borba, ela que é a nossa favorita, está se apresentando nesse programa. Capítulo 3, Uma onda de risadas. Em Brasília, 19 horas. Ih, acho que esse episódio está sendo interrompido para a exibição da Voz do Brasil. Mentira, não tá não. Mas me diz uma coisa, você costuma desligar o rádio quando toca essa música? Hoje em dia até dá para trocar de estação, porque a Voz do Brasil não vai ao ar no mesmo horário em todas as rádios. Pode ser na janela entre 7 e 10 da noite. Mas antes era sempre às 7, então não tinha para onde correr. Com a família do Edson Mauro era assim. Pintou o Guarani... Aí todo mundo ligava, era a hora que eu ia tomar café, jantar e coisa e tal. Aí, 8 horas da noite, eu religava na Rádio Marinque Veiga, que eu achava maravilhosa, porque ela começava entre 8, mas diariamente isso era sensacional, entre 8 e acho que 10 ou meia-noite, uma programação só de humoristas. Essa era a Turma da Maré Mansa, um carro-chefe da programação da Mairink Veiga na era de ouro da década de 1950, com um grande elenco de humoristas. Se você se lembrou da loja famosa nos anos 80, sim, tem tudo a ver. A impecável Maré Mansa era patrocinadora do programa. Inclusive, quando a Mairink Veiga foi fechada pela ditadura em 1964, o dono da loja, o seu Sampaio, recontratou todos os comediantes, alugou um estúdio e bancou a continuidade do programa, que ainda ficaria muito tempo no ar, passando por outras rádios. Nas décadas de 1930 e 40, a Mairink Veiga tinha sofrido com a explosão dos musicais da Nacional e da Tupi. Ela andava meio caidinha no início dos anos 50, mas se recuperou, apostando justamente em programas de humor, como a Turma da Maré Mansa, e em grandes locutores. Aí apareceram Chico Anísio, apareceu Cid Moreira. Cid Moreira era da Rádio Marinque Veiga. E a Rádio Marinque Veiga, ela tinha essa ambientação toda e deveria ter uma audiência imensa, não só no Rio como no Brasil, mas era uma programação muito bem feita, muito redonda. Locutores incríveis, humoristas maravilhosos. Esses humoristas todos que apareceram mais adiante na escolinha do professor Raimundo com o Chico Anísio, todos eles, eu quando era garoto, ouvia na Rádio Marinque Veiga. E o Chico Anísio, na Rádio Marinque Veiga, ele assinava como Francisco Anísio. Um programa criado e apresentado por Francisco Anísio. Aí a galera batia palma. Deu certo esse investimento em nomes de peso, como o Sérgio Porto, que era o famoso Stanislau Ponte Preta, e apresentadores como Haroldo Barbosa, que fez estourar na Mairink Veiga um programa que também passou pela Nacional e depois migrou para a televisão, o humorístico A Cidade Se Diverte. A cidade se diverte, vamos todos gargalhar, pode contar que a tristeza foi-se embora passear. Também na Mairink Veiga nasceu um clássico do humor no rádio brasileiro que estreou em 1944, depois pulou para Nacional, para Tupi, voltou para Mairink Veiga, depois para Nacional de novo, e, enfim, foi um sucesso absoluto durante 2 décadas. Ouvintes do Brasil, muita atenção. Essa é a PRK-30. Eu vou deixar você ouvir a introdução, inclusive com o anúncio do patrocinador, um analgésico que prometia curar todas as dores. A Rádio Nacional, neste momento, entra em cadeia com a PRK-30, a mais divertida emissora do planeta, sob a direção dos conceituados Rei do Men, Otelo Trigueiro e Megatério Nababo da Alicerce. Ou sejam Lauro Borges e Castro Barbosa, a maior dupla humorística do rádio brasileiro. PRK-30, como sempre, vai ao ar numa gentileza de Guaraína, produto nacional de conceito universal. Divirta-se com as piadas de Otelo e Megatério e mantenha o seu bom humor com Guaraína. Guaraína, o famoso analgésico brasileiro, corta dores de cabeça, de dentes e de ouvidos, sem atacar o coração. Guaraína não é melhor nem pior, é única. PRK-30 era uma sátira do próprio rádio.
Lauro Borges e Castro Barbosa simulavam uma estação clandestina que sequestrava a programação oficial e brincava com os ídolos, os apresentadores, o elenco inteiro. Era a metalinguagem purinha que depois a gente viu na televisão, em programas como TV Pirata e até em podcasts atuais como o Meio Rádio. Todo mundo adorava. Houve só um trechinho de uma coluna da revista O Cruzeiro na época. A PRK-30 é o que se pode chamar de um programa marcado. Toda a gente sabe dia e hora em que ela vai ao ar, desde a moça granfina, o político sisudo ou apenas aquele funcionário público. Lauro Borges e Castro Barbosa exploram situações alegres e inesperadas, engraçadas, fazem as mais saborosas piadas, imitam os grandes cartazes do microfone, interpretando todos os gêneros de música. Fazem caricaturas gostosas dos locutores de voz mais conhecida, apresentando sob prisma gaiato a propaganda dos produtos mais anunciados. Agora, você imagina a responsabilidade de substituir esse programa quando ele saiu do ar na Rádio Nacional. A missão caiu no colo de Max Nunes e Paulo Gracindo. E nasceu outro clássico. 100% financiada pela Mirta Sociedade Anônima, inaugura-se nesse momento em qualquer parte da cidade maravilhosa o monumental edifício Balança. Balança! Balança! Mas não cai. O Balança Mas Não Cai reunia histórias que se passavam no edifício famoso da Avenida Presidente Vargas, mas tinha esse nome porque diziam que ele podia desabar a qualquer momento. Mas era só boato, ele tá aí até hoje. Projeto e construção de Max Nunes, moradores, todos os astros e estrelas da Nacional, exceto os que forem despejados por falta de pagamento. O único edifício que não exige... O Balança tinha quadros que depois migraram para a TV, como O Primo Pobre e o Primo Rico, com Brandão Filho e Paulo Gracindo. Foi um estouro. Você sabe a fortuna que eu gastei para mandar buscar esse coral da Rússia? 200 milhões só para eles aprenderem português para cantar isso? Você me dá este prejuízo? Mas, primo, você paga pra vir um coral pra você dormir? Claro, é ótimo dormir com música. Eu tenho uma insônia desgraçada. Você não gosta de dormir com música, não, primo? Lá em casa eu só durmo com música. Ah, é? E tudo coral. Coral? Mas é um coral russo como esse? É russo, é tudo russo. Tem aquele coral do Muskitovski. Tem um outro coral do Pereirakovski. E tem um agora, um mexicano que tá fazendo muito sucesso. É Los Grilancheiros. Bom, gente, o papo tá muito legal, muito divertido, mas a hora tá passando, né? Será que ainda dá tempo de colocar mais um capítulo nesse episódio? Deixa eu ver que horas são. 23 horas, 1 minuto, 0 segundo. Você sabia? 1.300 anos antes de Cristo, as mulheres já usavam cosméticos para manter a beleza do rosto. Essa era a Rádio Relógio AM, que nasceu em 1956 e informava a hora certa de minuto em minuto, na locução da Iris Letieri, que também ficou conhecida como a voz do Aeroporto Internacional do Rio. Você sabia? Um homem consome em alimentos por dia o equivalente a 2,5% do seu peso. Entre um minuto e outro, o locutor Tavares Borba contava umas curiosidades aleatórias tiradas das enciclopédias. Relógio. 23 horas, 2 minutos, 0 segundo. Então, beleza, ainda dá tempo de chamar o nosso último capítulo. Tem certeza, Gabi? Posso ir? Pode ir, confia. Bora falar de rock e pop? Tá bom, então vamos nessa. Capítulo 4, A Revolução Musical. Hello, crazy people. Big Boy. Aqui fala Big Boy, apresentando a Mundial é Show Musical. Essa era a abertura do programa do Big Boy na Mundial AM, que tocava clássicos e lançamentos da música internacional. Quem comandava o show era um tímido professor de geografia, o Newton Duarte, que se transformava completamente no alucinado Big Boy, o maior disc jockey do rádio brasileiro.
Ele começou a brilhar em 66, quando o Grupo Globo adquiriu a Mundial e implantou uma linguagem voltada ao público jovem. Hello, crazy people, Big Boy again. Iniciando nossa brasa de hoje com sucessos ingleses para você. Blues Me, Good Morning Freedom. Good morning world, it's a brand new day. O Big Boy morreu muito cedo, aos 34 anos. Mas ele foi um revolucionário, fazendo rádio AM com esse jeitão de FM. Aliás, você sabe qual é a diferença entre AM e FM? Eu vou resumir para você. A rádio AM de amplitude modulada tem mais alcance e é mais barata, mas sofre mais interferências de outras ondas, o que gera mais ruídos. A FM, frequência modulada, tem um alcance mais curto e é mais cara, mas garante uma qualidade muito melhor. É ideal para tocar música. Então a gente vai lembrar aqui duas rádios, uma do Rio e uma de Niterói, que já surgiram no FM e ajudaram na formação musical de muita gente. A Rádio Cidade apareceu em 1977 e moldou a cara das FMs no país inteiro. Vinheta rápida, locução informal cheia de gírias, interação o tempo todo com o público. Aliás, a interação rolava até no meio da rua. Você aí que tá ouvindo, diz pra mim, você já colou adesivo de rádio no seu carro pra ganhar promoção? Agora você que tem o adesivo da Rádio Cidade no seu carro, ganha prêmios de hora em hora. Atenção, Chevette branco WV8456. Você faturou um LP dos Paralamas. Prazo de uma semana para passar aqui na Rádio Cidade, Avenida Brasil 500, primeiro andar. De hora em hora na Rádio Cidade, você que tem o adesivo no seu carro, ganha muitos prêmios. 5 anos depois da estreia da Rádio Cidade, às 6 da manhã do dia 1º de março de 82, entrou no ar A Maldita. Fluminense FM, 6 horas. A ousadia, a ansiedade, a busca incessante das coisas novas e criativas impuseram que os rumos das FMs cariocas sofressem alterações. Profundas e revolucionárias alterações. A Rádio Fluminense FM Estéreo é uma prova palpável dessa nova mudança. Apesar dessa locução aí da estreia, a Fluminense tinha apresentação exclusivamente feminina. Uma das locutoras era a jornalista Milena Ciribelli no comecinho da carreira. Ouvimos Paralamas do Sucesso com Mensagem de Amor e Óculos. Fluminense FM. O apelido de Maldita não era à toa. A rádio apostava no rock e se recusava a seguir o marketing da época. Ali não tinha a tal música de trabalho imposta pelas gravadoras. A rádio é que escolhia qual música ia tocar. Mesmo com esse comportamento que subvertia as regras do mercado, e mesmo só ficando no ar por 12 anos, a Fluminense marcou uma geração inteira. E a relação com os ouvintes era uma coisa inacreditável. Quer um exemplo? Ouve essa historinha. Uma vez, rolou uma promoção envolvendo uma banda de rock britânica. Adam and the Ants. Adão e as Formigas. Esse é o produtor Amaury Santos no documentário A Maldita, de TT Matos. O Amaury conta essa história ao lado de outros 2 criadores da rádio, o Sérgio Vasconcelos e o Luiz Antônio Melo. Então nós fizemos uma promoção de ir para a Praia do Arpoador com o carro da rádio, que ele gentilmente chamava de Cipituca, e que era uma belina. E os caras inventaram um negócio que quem reunisse mais formigas vivas dentro de vidros e levasse até o carro da rádio ia ganhar camisetas que tinham as formigas subindo com sangue escorrendo pela camiseta. Resultado, no domingo, dia da promoção, o Arpoador virou um caos. Era uma fila, quilômetro de gente com vidro de formiga na mão. As formigas invadiram, e cada formiga de todo tamanho, com sacos de plástico. Um tumulto generalizado, deu Defesa dos Animais, IBDF, IBAMA, não sei o que, todo mundo, entendeu? Porque foi um tumulto de formiga espalhado por tudo quanto é lugar. Aí a promoção foi suspensa e os ouvintes desesperados simplesmente começaram a tentar virar o carro da rádio. Sabe como é que o Luiz Antônio Melo resolveu a situação? Eu liguei então para a locutora, que era a Selma Vieira, e falei, Selma, põe no ar o seguinte, você vê como é que era a relação.
Vocês querem acabar com a rádio? Então para de virar carro da rádio, pô. Mas pararam. A gente passou aqui por várias rádios do Rio que já se foram, mas essa conexão direta com os ouvintes se mantém até hoje de várias formas. Seja na interação pelas redes sociais, nas participações por telefone, ou até no caso das rádios comunitárias, em que a população local influencia diretamente o que vai ao ar. Um século depois daquelas primeiras transmissões experimentais cheias de ruído, o rádio continua vivo e gigante. Olha, eu acho que o rádio, ele é um meio de comunicação que nunca vai morrer, ele vai sempre se renovar. Tá de volta o Edson Mauro para fechar a nossa viagem radiofônica. O rádio hoje, ele se renovou de uma maneira que não é mais rádio, agora é áudio. Agora é áudio, você consome o quê? Consome áudio. E o áudio agora já se mistura com podcast, já se mistura com videocast. O rádio, você leva para qualquer lugar pela mobilidade dos aparelhos celulares, do tablet, do computador que você ouve enquanto trabalha. Então eu vibro muito com os meios de comunicação de uma forma geral. Entendeu? Por quê? Porque eles se renovam, não vão morrer nunca e vão continuar sendo úteis como hoje são e como sempre foram. Eu agradeço demais ao Edson por ter dividido com a gente essa paixão dele pelo rádio. E obrigada também a você que ouviu até aqui. Marca aí a @RioMemórias no Instagram e me conta sobre suas lembranças. O que você gostava de ouvir? De qual rádio você tem saudades? Se você escuta a gente pelo Spotify, dá para comentar por lá também. Tem uma pergunta lá para você responder. Lembrando que no Museu Virtual riomemorias.com.br você pode navegar pela Galeria Rio Desaparecido, que é a base da nossa segunda temporada. E tem um monte de outras galerias para você explorar a história do Rio de Janeiro. Você ouviu nesse episódio vários áudios de emissoras que foram citadas aqui. E alguns desses áudios só estão disponíveis graças ao esforço de canais independentes dedicados à memória radiofônica, como o canal A História do Rádio, do Roberto Salvador, e o Relíquias do Rádio, do Felipe Braga. Esse podcast é uma produção da Escuta Aqui, com coordenação do Rodrigo Alves, que também escreve os roteiros. A pesquisa é do Davi Arueira e do Danilo Marques, do Projeto República da UFMG. O Thales Ramos faz a supervisão de roteiro, a Jamile Boulet faz a produção e as entrevistas. A Clara Costa edita e faz a sonorização dos episódios e o Gabriel Falcão compõe a nossa trilha sonora original, incluindo essa música que você está ouvindo agora. Eu sou a Gabriela Montoni, historiadora e apresentadora do Rio Memórias. Obrigada e até o próximo episódio. O Rio Memórias é patrocinado pelo Ministério do Turismo, Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, pelas empresas Norsul e Casnar Leonardos por meio da Lei de Incentivo à Cultura e pelo Banco BTG Pactual, Adam Capital e Concremat por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. Obrigado e até o próximo episódio.